A todos, boa tarde. Meu trabalho que eu trouxe hoje, na verdade, faz parte da minha tese de doutorado, que já está no final. E esse foi um dos textos que a gente produziu durante esse tempo. Esse foi o primeiro texto produzido. E eu trouxe mais a reflexão do que foi o trabalho em si, né? Na verdade, esse texto ele já foi submetido, já foi lançado no livro Comensalidade Cinema. E o título do trabalho, né, que é A Marmita Nossa de Cada Dia, reflexões sobre a comensalidade nos tempos hipermodernos. Como eu falei, ele faz parte do meu doutorado, que tem uma orientação do Chico e da professora Cristiane. Para quem não me conhece, eu sou nutricionista também, formada já há algum tempo, fiz uma parte aqui na UERJ de História da Arte, Educação Artística, e fiz uma especialização em Ciência e Arte. Foi aí que eu comecei a ter um encontro entre as ciências humanas e o mundo das ciências da saúde, né? Na Fiocruz. E ali, naquele momento, eu já comecei a ter um contato de usar um elemento da arte para falar de saúde. Então, eu fiz um texto na minha conclusão do trabalho, do curso, que foi sobre Decifro-me, eu te devoro, representações da alimentação a partir de um filme, do filme Estômago. E aí, no mestrado, eu vim para cá, para a UERJ. Também usei um elemento que foi o blog, né? Um elemento de comunicação para discutir sobre as questões do corpo gordo. Que aí eu fui para a linguística, usei algumas referências da análise de discurso, da comunicação e da sociologia. E agora, no doutorado, eu voltei para essa questão do elemento cinema, né? Para que eu pudesse falar de comida. Porque, de alguma forma, eu entendo, na minha prática também, como nutricionista, sempre um discurso da nutrição falando que a comida mudou e, hoje em dia, se fala muito de uma comida industrializada, como se nós não tivéssemos mais uma comida de verdade. Aquilo sempre me deixou num conflito aí, de que existia aí um elemento que a gente não estava entendendo, que eu não compreendia bem, né? E aí, de alguma forma, é preciso olhar essa comida, que o meu campo sempre falou como uma comida que está mudando, é preciso olhar de uma outra forma. E aí meu objetivo é olhar pelo olhar da arte, né, do cinema. E aí voltei, então, para tentar falar de comida de uma outra perspectiva. Bom, então, aí, nesse momento agora da tese, né, do meu trabalho, que é o doutorado, eu quero compreender a comida a partir da linguagem do cinema, e aí eu vou usar, então, o conceito de comensalidade. E aí, como é que eu entendo isso? É a comida mediando as relações, né? Como é que não é a comida mais uma comida que me dá um suporte nutricional, mas é uma comida como um elemento social e que ele está ali mediando relações sociais. Então, e aí, de alguma forma, para eu olhar essa comida, olhar esse meu contexto, eu vou tentar entender o contexto contemporâneo, que eu entendo como um contexto que está muito influenciado pelo mercado, né? Pelo um sistema de mercado, de consumo, uma sociedade que não é mais uma sociedade muito que está numa tradição, é uma sociedade que está mudando, em uma velocidade grande,
que tem influência de tecnologia, do que se diz dos mercados globais, de culturas que se encontram, culturas que antes eram muito distantes, se encontram. Então, é nesse contexto da cultura contemporânea, que é essa que eu estou falando, que eu quero entender como é que a comida está aí. E aí eu uso muito essa coisa das conexões, né, da internet, como se a gente vivesse numa sociedade que está super conectada, está super encontrando, mas, ao mesmo tempo, existe aí um distanciamento e uns conflitos que a gente não entende muito. E aí a comida se torna esse elemento que eu vou usar para discutir isso. Uma das questões que eu trabalho, no meu trabalho, né, na tese em si, mas nessa análise que eu fiz desse filme, é a questão da identidade, né? Que, se antes essa identidade estava baseada em elementos, em sistemas sociais fixos, hoje é como se existem outras estruturas, né? Eu falo estrutura, mas a palavra não é bem essa, que estão mediando essa identidade. É como se... e aí, entendendo a identidade como essa costura que liga o sujeito ao social, né? Então, a identidade, nesse contexto atual, ela muda, ela é móvel, ela se hibridiza, né? E está meio fragmentada também. E aí, nesse sentido, é assim que eu vou para o filme, baseado nesses argumentos, né? Por que uma das coisas que eu sempre me perguntei assim no meu trabalho é como eu vou olhar o cinema, né? Se antes, como nutricionista, eu tenho uma abordagem de olhar a sociedade a partir do paciente, ou entender a sociedade pelo aquele que eu estou ali trabalhando junto, agora eu vou olhar a sociedade pelo cinema, entender a comida da sociedade no cinema. Isso é sempre minha pergunta, né? Que, na verdade, o cinema ele é um elemento artístico, né? Ele é uma criação da imaginação do diretor. Então, mesmo, eu não posso entender aquilo como uma leitura completa. Isso era sempre a minha questão. Aquilo ali não é o real. Essa é a questão de quem é um cientista muito formado pelas ciências biológicas, né? De olhar aquilo, é aquilo ali. Não. E aí, esse, eu acho que é o grande aprendizado que aí é o encontro das ciências sociais, né, da nutrição com as ciências humanas e sociais. Olhar aquilo ali como um elemento da cultura, que é uma imaginação, mas, mesmo sendo um elemento de uma imaginação de um autor, o autor usa elementos da cultura para criar, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu refleti. Então não é tão difícil, dá para eu me aproximar, dá para eu falar de comida utilizando um elemento artístico. Uma outra questão também é que, assim, o cinema é uma linguagem que, como eu falei, ele usa elementos do social, mas, numa sociedade que está mudando com tanta velocidade, ele pode ser um elemento que capta e sensibiliza algumas coisas que estão passando despercebido. Ele faz essa captação. Então, se existe aí, na minha concepção, essa sociedade que está mudando com muita velocidade, a linguagem fílmica ele captura e ele sensibiliza. Então, ele é um dispositivo que me ajuda a falar sobre as questões contemporâneas. O que mais? Então, a teoria que eu fui buscar também, né, são teorias do cinema, né, porque o cinema também é um mundo de conhecimento, como eu, no início, falar de cinema é só pegar um filmezinho, não. Não é. Para mim, que sou da nutrição, história da arte, nunca tive muito contato com o cinema. Mesmo na história da arte, a gente não estudava cinema, né?
Então, mas quais são os teóricos que têm uma leitura dos filmes como uma visão mais compreensivista de relações, né? Porque tem toda uma visão teórica do cinema naquela coisa mais estruturalista de ler um filme bem formativa que se fala, mas não é esse o caminho. É um caminho mais de 5 minutos. É um caminho mais de relações. Então, vou lá para a análise em si, né? Como eu falei no início, o filme com essa amplitude que ele tem, como uma linguagem artística, ele tem várias leituras. Então, vou falar de comida, pode ser uma interpretação minha. Mesmo sendo uma interpretação minha, o filme ele tem um argumento central. O diretor ele tem um argumento. E é nesse argumento central que eu me baseava para capturar o filme e escolher aquele filme como um objeto de análise. Então, outra coisa, o filme também está tudo ali presente. Como é que eu vou ele falar de comida no filme? Eu posso fazer várias leituras, mesmo tendo a comida ali. Não, eu posso simplesmente descrever uma cena. Descrever uma cena num filme que eu escolhi é desconstruir aquilo ali que o diretor fez. Eu vou desconstruir uma coisa que foi construída. E, nessa desconstrução, eu vou começar a fazer a minha análise. Então, a minha análise ela é de uma captura, de uma desconstrução, e aí eu vou organizar a minha reflexão. E vou falar, então, da minha comida hipermoderna. Então, fazer análise fílmica nesses moldes é desconstruir alguma coisa que foi construída e, de alguma forma, não dá para essa relação ser como o método científico, aquele método científico das ciências biológicas, que captura e codifica tudo de uma forma muito racional. Não, porque aí tem a arte. E aí é nisso que eu não posso querer fazer igualzinho. Então, eu vou organizar da minha forma, vou construir meu texto, mas eu não posso ficar me prendendo que aquilo ali é o real racional. Não é isso que é a análise fílmica. Bom, essa parte de imagem e sentido, não vou falar, não. Então, só para eu tentar fechar um pouco, um dos filmes que eu usei, né, que foi o que eu enviei para o encontro, né, que é o Lunchbox, que é um filme que é uma produção alemã, francesa e indiana de 2014, e ele fala da comida que se desvia, né? Então, a narrativa principal do filme, como eu falei, o argumento central do filme é um desvio na entrega de uma comida, uma marmita, e faz com que uma dona de casa tenha um relacionamento com um homem desconhecido. Como é que eu faço a minha análise? Primeiro, eu pego alguns elementos do filme, que é o argumento central. Por exemplo, o deslocamento dessa comida cria relações numa sociedade contemporânea. Um deslocamento que é de uma comida que é contemporânea, que é a marmita, uma comida que é feita em casa e vai para o mundo do trabalho. E, nesse caminho, ela se desvia. Outra coisa que eu uso também... Então, eu falei eu descrevo uma imagem. A outra coisa que eu faço eu uso um outro elemento que o autor usou, que o diretor do filme usou, que é a marmita. Eu uso esse elemento para fazer um símbolo um símbolo universal, que é uma marmita, para descrever. Outra coisa que eu uso na minha análise é uma característica de um personagem. Por exemplo, um dos personagens é um homem que vive sozinho, ele é desquitado e ele está para perder o emprego dele numa empresa que está querendo botar alguém mais novo, alguém que nem tem formação para ser contador. Ele trabalha nessa empresa há 25 anos e a empresa quer tirar ele, aposentá-lo e para botar uma pessoa que teve vários empregos e não tem nenhuma formação específica. Ou seja, alguma coisa que é muito contemporânea na nossa sociedade, que é essa mudança no mundo do trabalho, na estrutura, que dava uma identidade para esse personagem. E aí, esse personagem, que é a pessoa que pega essa marmita, ele, de alguma forma, com
ele faz tem quando eu descrevo esse personagem, eu vejo como ele é contemporâneo. E aí esse é uma pessoa também que come muito sozinho, que come sem gosto. A comida que ele come não tem sabor. Ele come comida. E aí quando ele acha essa marmita, por exemplo, que é desviada e chega nas mãos dele, ele então cria um outro sentido da vida. Então, uma das minhas reflexões para concluir, então, que as mudanças, né, que acontecem nesse mundo contemporâneo, eles também servem para muda-se as coisas também. Quando se há um deslocamento da comida, também os sentidos mudam. Então criam-se novas relações. A análise do filme também me ajudou a perceber que essa comida, como um elemento simbólico no filme, dá um lugar nesse mundo que está simplesmente em constante deslocamento, né, que parece um mundo bem transitório, né, que essa hipermodernidade fala. E outra coisa que eu tenho como reflexão é que essa comensalidade ela vai reorganizar e vai, de alguma forma, dar um lugar a um sujeito que está perdido. E uma outra conclusão que eu tiro da minha análise é que, mesmo as dificuldades que eu encontrei para tirar alguns elementos para fazer minha análise no filme, são dificuldades mesmo relacionadas ao dispositivo de arte, que são aquilo que não tem como a ciência racional, biológica, me propôs. Então, são coisas que estão fora desse mundo do racional. Bom, gente, a publicação está aí, as referências.